mais histórias de Jesus contadas pelos Espíritos. Os ensinamentos de Cristo nos auxiliando a viver melhor. Começa agora o programa Jesus Sempre. Apresentação de Silvia Almeida e Cosme Deolindo. Olá, queridos ouvintes, internautas. Estamos iniciando mais um programa Jesus Sempre, na apresentação de Silvia Almeida e Cosme Deolindo. Hoje iremos tratar de um texto do livro Trigo de Deus, do espírito Amélia Rodrigues, na psicografia de Divaldo Franco. E o nome deste texto é Sou Eu. Vamos a ele, então. A cena incomparável da restituição da vista ao cego de nascença produziram um impacto singular e poderoso nos que o conheciam. Havendo nascido nas sombras da cegueira, o jovem tornara-se mendigo. Exibia sua aflição à misericórdia dos passantes que o consideravam filho do pecado. Preconceituoso na sua imensa ignorância, o povo, à época, desdenhava os enfermos e considerava-os punidos por Deus. A impiedade dessa atitude decorrente caracterizava os eleitos que dia a dia mais se distanciavam do objetivo sagrado da vida, que é o amor. Com a escudela na mão, o infortunado suplicava ajuda, até o momento em que Jesus o resgatou da treva exterior. Pode-se-lhe imaginar o júbilo, a emoção. Efetivamente, naquela época, todas as pessoas que nasciam com algum tipo de doença, de deformidade, no caso aqui em questão, o rapaz era cego de nascença, o povo considerava que ele era culpado, ou seja, que ele era alguém que estava sendo punido, castigado por Deus, por ter nascido naquela situação. E aí, contrariando toda e qualquer recomendação de fraternidade e amor ao próximo, as pessoas desprezavam. Então os enfermos, imagina, naquela época, como era triste a vida de alguém que nascesse com algum tipo de deficiência, de deformidade, não é? Porque além de não existir assistência governamental, ainda a população se achava no direito de não ajudar, porque considerava que aquelas pessoas realmente estavam vivendo aquela dificuldade, aquilo tudo, em virtude de terem errado muito, ou elas ou seus pais, como muitos achavam também, errado, e por isso estavam sendo castigados. E aí imagine esse jovem cego de nascença, né, que vivia esmolando para poder sobreviver, ele então de repente se vê curado por Jesus. Ele volta a ter então a possibilidade de ver, né? E ele estava extremamente feliz com esse fato de enxergar, voltar não, porque ele nunca havia enxergado, né? Com a possibilidade de então pela primeira vez conseguir enxergar o mundo. Jesus é o mestre por excelência, e nesse texto de Amélia Rodrigues, quando nós começamos, Sou Eu, Jesus já nos dava, na realidade, uma grande lição. Nós temos, por insistência, e mesmo nos dias atuais, tudo que é o contrário, tudo que nós somos, tudo que é diferente, nós tendemos a ignorar, a achar que não serve, não presta, principalmente numa situação como essa. Veja que era um rapaz, era um jovem, mas Jesus, com a sua imensa misericórdia, dizia naquele ato, né, de grande amor, que todos nós temos possibilidade de redenção. E aí ele faz que aquele jovem, né, que tinha virado mendigo, né, mendicava pelas ruas, ele volte a ter a luz. Imagina Exatamente. A felicidade dessa criatura que recebe das mãos do divino Rabi a possibilidade de ver, enxergar novamente. Quanta emoção! Mas eu acho que é aquilo que a gente sempre entende nas informações, nos atos da vida do Cristo. Não havia, né, o entendimento de se fazer mostrar.
Muito pelo contrário, ele estava tentando que nós, verdadeiros que enxergamos, abríssemos os nossos olhos e enxergássemos verdadeiramente que o diferente, ele faz parte de todos nós. Todos somos irmãos, estamos no mesmo rebanho desse nosso amigo excelso que é Jesus. Exatamente. Vamos então ver o que acontece a seguir. Apresentara-se à família e aos amigos, dando a notícia feliz. Nunca, porém, esperava a reação em contrário. Não conhecia os homens, ignorava o mundo. Como o evento sucedera em um sábado, a hipocrisia farisaica convocou a depoimento e inquirição sórdida, assinalada por ameaças, desprezo da sua palavra e dúvida quanto à evidência de que fora portador. Os pais, acovardados ante a truculência predominante nos poderosos, quando interrogados, responderam que o jovem, sim, era seu filho que nascera cego. Porém, como sucedera a cura, não sabiam. Somente ele o poderia informar com segurança, pois já era responsável por si mesmo, tinha idade para depor. Desse modo, o jovem repetiu com riqueza de detalhes e ingenuidade como ocorrera o fato libertador. Instado a afirmar que Jesus era pecador, não teve alternativa em discrepar dos arrogantes, indagando como poderia alguém que não fosse de Deus realizar o que ele conseguira. Inesperadamente perguntou-lhe se queriam ser seus discípulos. A resposta e a pergunta lúcida, chocando os seus algozes, fizeram que o expulsassem da sinagoga. E observemos que era um jovem até certo ponto inocente, não é? Ele não conhecia ainda tanto as maldades do mundo, não conhecia, como a Amélia fala aqui, os homens. Ele ignorava o mundo. Ele achava que todos iriam ficar satisfeitos de vê-lo curado, assim como ele estava extremamente feliz de enxergar, não é? Só que tinha um problema. Quando ele vai contar, né, da sua cura, os fariseus hipócritas começam a ver um outro lado da questão, justamente para desmerecer e inculpar Jesus. Era dia de sábado. E para os judeus, não é? O sábado era um dia que não se podia fazer nada, nem mesmo curar. Só que Jesus já havia nos dito, né? Sempre falava que o sábado era para o homem, não o homem para o sábado. Ou seja, que ele, podendo curar, podendo fazer o bem, por que não fazê-lo em dia de sábado? Não é? E aí, os pais, né, quando os fariseus vão perguntar aos pais do rapaz se realmente ele havia sido curado, o que aconteceu, como é que é isso dele ter sido curado num sábado e tudo mais, os pais falam, olha, com medo, né, porque ficavam com medo do que poderia acontecer com eles, disseram que realmente era filho deles, que havia nascido cego, mas o que tinha acontecido eles não sabiam. Que eles perguntassem para ele, porque ele já era adulto suficiente para falar, não é? E o rapaz, na sua ingenuidade, na sua pureza, no seu agradecimento sincero, relatou tudo outra vez. E aí os fariseus, querendo enredá-lo, não é, naquela sua vontade de transformar Jesus em culpado por estar, digamos assim, fazendo alguma coisa no sábado, perguntaram a ele se Jesus não seria culpado. E ele prontamente disse que não. Como é que ele poderia ser culpado, não é? Se ele estava fazendo uma coisa de Deus, né? Se ele não fosse de Deus, como ele poderia ter agido de maneira tão positiva, retirando da cegueira? E no auge da sua inocência, o rapaz ainda pergunta aos fariseus se eles não gostariam de ser discípulos de Jesus. Você veja só, né? Jesus era tão especial, o rapaz realmente considerava isso, e aí dizendo, não, ele não pode, ele não fez nada de errado, como ele ia fazer algo de errado se ele fez uma coisa tão boa, não é? Vocês não querem ser seus discípulos? Aí foi a gota d'água, né? Os fariseus ficaram muito danados e expulsaram o rapaz do templo, né? Lá da sinagoga. Na realidade, Silvia, essa era a casta judaica que estava sempre
perseguindo a Jesus. E a gente encontra nos textos várias vezes Jesus indo em encontro ao que eles pensavam, que na realidade era muito mais a questão do culto exterior do que verdadeiramente a prática do bem. Com certeza. E Jesus sabia que essa situação seria levada para eles. E o jovem, o que mais nos impressiona nessa situação é que ele, mesmo sendo pressionado, ele afirma exatamente como ocorrer aquilo. Ele não mentiu. Eu enxergava e aí chegou esse taumaturgo e me fez novamente enxergar, como se pudesse isso acontecer. Na realidade, Jesus conhecia verdadeiramente essa terapia ectoplasmática, né? Ele tinha esse envolvimento maior, sabia como fazer com que aqueles canais, né, da parte orgânica voltassem novamente a funcionar. E assim ele fez. Por quê? Porque havia, com certeza, merecimento desse jovem de conseguir enxergar novamente a luz. Infelizmente, aqueles que se diziam que eram... que enxergavam, né, que eram os verdadeiros donos da lei, na realidade estavam cegos naquelas suas tradições, naqueles seus costumes, nos cultos exteriores, nos né? cultos exteriores, e alegavam que o divino pastor sim que era o errado, porque gostariam de pregá-lo, né, fora das cercanias onde eles se encontravam ali. Por quê? Queriam que Jesus fosse condenado, inclusive não sendo aceito pela própria população, que os temiam. Exatamente. Estamos então com o programa Jesus Sempre, hoje analisando um texto do livro Trigo de Deus, do espírito Amélia Rodrigues, na psicografia de Divaldo Franco, e o nome do texto é Sou Eu. Vamos então continuar a nossa leitura. Repete-se o fato desse tipo de agressão todos os dias. Urdindo as malhas do ódio com os tecidos da inveja, o competidor desforça nos fracos a sua fragilidade, por não poder superar aqueles a quem combate. Solitário ao domínio da própria pequenez, não se faz solidário aos que o podem agigantar. Calunia porque não acredita nos outros face às dúvidas que o assaltam em relação aos valores morais que não possui. Presunçoso ostenta a fatuidade, a vaidade, por lhe escassearem os legítimos bens do espírito. Árido nas emoções é insensível nas ações. Pululam no mundo esses biótipos atormentados em todos os tempos, formando a legião dos infelizes infelicitadores. Jesus não se poderia furtar a sanha deles. Ninguém avança nos ideais de engrandecimento humano passando incólume diante deles. Nenhuma evidência leva-os à constatação do bem que os violenta, e por isso são duplamente cegos, cegos da razão e do discernimento, embora vejam. Seria natural que o expulsassem o recém-curado da sinagoga, ante a impossibilidade de o recolocarem na cegueira. Exatamente. Você observa que a Amélia fala aqui, né, que repete-se o fato desse tipo de agressão todos os dias. É isso mesmo. Quantas pessoas, por não poderem suportar ver a grandiosidade de alguém, a censuram? Por não poderem se comparar àquelas pessoas que eles, de uma certa forma, invejam, que eles gostariam de ser como elas, eles começam a denegrir a imagem da pessoa. Isso ocorre demais. É um exemplo muito grande da nossa pequenez, da nossa mesquinhez, do fato de nós não podermos ver o outro em posição melhor sem que isso nos incomode, o orgulho e a vaidade. Então ele fala muito aqui, né? O presunçoso ostenta a vaidade por lhe escassearem os legítimos bens do espírito. Exatamente. Se as pessoas tivessem dentro delas bons sentimentos,
vissem com bons olhos as boas ações, elas não iriam censurar aquele que as pratica. Ao contrário, iriam louvar as boas ações praticadas pelo próximo e iriam tornar essas ações como exemplos do seu comportamento. Porque Jesus é efetivamente um exemplo, né, para todos nós, é o nosso guia e modelo. E naquele momento, quando Jesus cura o cego num dia de sábado, não se deixando levar pelos dogmas, pelas regras do judaísmo, né, do farisaísmo, era um exemplo de como tratar um necessitado, de como ser caridoso e fraterno com aquele menos aquinhoado. Mas os fariseus não viram dessa forma. Por quê? Porque eles não eram capazes de fazer o que Jesus fazia. Então, na impossibilidade de serem tão grandiosos como Jesus era, não é? Em todos os sentidos, era mais fácil para eles denegrirem a imagem de Jesus, buscar diminuir o tamanho, a grandiosidade do feito que Jesus havia realizado, que era a cura daquele jovem cego de nascença. E essa passagem aqui nesse texto de Amélia me faz recordar aquela profecia em que Isaías comenta que o Messias não seria reconhecido como tal na sua própria cidade, lá na sinagoga, quando Jesus praticamente é expulso, né? Quando ele vai ler os textos sagrados e efetivamente informa que haveria o quê? O não reconhecimento por ele ser. E as pessoas perguntam, né? Mas esse não é o filho de José, filho de Maria? De onde veio tal informação para que ele pudesse expor dessa maneira? Como se na realidade aquilo fosse algo que ele não poderia acontecer. Na realidade, para mim, eu imagino que isso faça parte do grande problema do ser humano. Da maioria de nós não damos valor, né, quando nós percebemos que esse valor existe no outro. Sobretudo quando o outro é uma pessoa humilde. Humilde, exatamente. Humilde. Então, o que a gente sempre coloca? A gente coloca com artifícios para que aquela situação que, embora nós saibamos que é correta, aquilo tenha um demérito, Exato. Um descrédito. E eu penso, como na própria casa espírita mesmo, que nós frequentamos, efetivamente, né, Silvia, nós poderíamos afirmar, se aparecesse um novo frequentador, alguém que lá estivesse com a sua mediunidade bem acessível, estivesse com a mediunidade pulsante, aflorada, será que nós daríamos crédito a essa criatura ou nós diríamos que ela, na realidade, está fascinada? Quantos de nós pensaríamos que, de fato, aquilo é o correto antes de nós julgarmos as ações que aquela mediunidade da pessoa está trazendo para nós? Com certeza, muitos condenariam, independente de saber se aquilo, de fato, é correto ou não. Na verdade, esse tipo de coisa acontece assim, esse novato, né, esse que acabou de chegar, já está se colocando dessa maneira, né, isso é muito do ser humano, né? Ser humano. Da sua maneira egoísta, do seu orgulho. Do ser humano. Exatamente. Pequenez do ser humano. Exatamente. Precisa ser trabalhado. Com certeza. Vamos continuar então. Aquele sábado assinalava experiência nova, arrebatadora. Desconsiderando o preceito hipócrita de guardá-lo, Jesus recuperou inúmeros enfermos nesse dia de sábado, demonstrando que ele fora feito para as criaturas e não estas para se lhe submeterem. Aquilo que eu falei, né? O sábado foi feito para as criaturas e não as criaturas para o sábado, né? A fúria dos zelotes que preferem a aparência cuidadosa à realidade profunda sempre explodia com azedume, repreendendo o Senhor porque não podiam fazer o que ele realizava. Olha aí a inveja, não é? Sabendo que o jovem fora expulso da sinagoga, Jesus chamou. O moço cantavam as músicas felizes da recuperação. Os conhecidos discutiam quanto a ser ele o ex-cego ou alguém parecido com ele. O seu depoimento repetido mais causava espanto, enquanto no seu mundo íntimo as emoções eram de superlativa alegria.
sair da treva para a luz, inesperadamente, constituíra-lhe prêmio, porque nem ele nem seus pais haviam pecado, mas assim vieram para contribuir em favor do reino de Deus. A sua atual reencarnação não era de resgate, antes sim de aprimoramento íntimo. Olha só o que a Amélia nos revela aqui. Que o rapaz, né? O rapaz que havia nascido cego, ele tinha uma encarnação, né? Uma reencarnação que não era de resgate, mas de simples aprimoramento íntimo. E que ele havia renascido dessa forma para contribuir em favor do reino de Deus, ou seja, para contribuir na difusão da mensagem do Cristo. Porque ele seria mais um exemplo da grandiosidade de Jesus, da capacidade de Jesus de fazer coisas extraordinárias e, de uma certa forma, tendo sido feita no sábado, de quebrar aquelas amarras, não é, do culto exterior que os fariseus tanto apreciavam. Mostrar às pessoas que muito mais importante do que as coisas exteriores, que os cultos exteriores, é o bem que você pratica, ou seja, é a vivência dos ensinamentos religiosos, dos ensinamentos evangélicos que fazem o homem crescer como ser humano, crescer como espírito. E é justamente isso. E aí, muito interessante, né, Amélia nos chamando a atenção por fato de que esse jovem, ele veio efetivamente para exemplificar, não é? Ele não tinha do que se penitenciar, nem ele, nem os seus pais, e ele havia vindo nessa condição de sofrimento e de cegueira, desde o seu nascimento, para justamente servir de exemplo, servir como um daqueles que Jesus iria curar. E, obviamente, também para o seu aprimoramento como espírito imortal. O que mais nos espanta é exatamente quando ele relatava isso para as pessoas, a Amélia diz aqui que as pessoas, elas sentiam muito mais aqui. O seu depoimento repetido mais causava espanto do que admiração. Exatamente. Então é como se não era importante que ele enxergava. Será que não era outra pessoa similar? Ou seja, queriam desmerecer de fato. Com certeza. O que ocorrera. Isso é muito ruim, realmente. Exatamente. Bom, vamos continuar a nossa leitura. Diante do mestre, comovido, ele escutou. Conheces o Filho do Homem? Interrogou-lhe o benfeitor divino. Não, senhor, pois sou eu. Crês que eu seja o emissário do Pai Todo-Poderoso? Sem titubear, ele que recebera a grandiosa dádiva respondeu: Sim, eu creio. Eu era cego e agora vejo. Eu creio, Senhor. A palavra do mestre teceu comentários sobre a cegueira dos que enxergam, atingindo os que acompanhavam a cena e recalcitraram, dizendo-se ofendidos. Se fosseis cegos, não terias pecado algum, redarguiu o mestre, mas como vedes, vossos pecados são mais graves. Os cegos espirituais têm os olhos como candeias acesas, mas sua luz não os liberta das sombras densas da ignorância. Bem-aventurados, no entanto, os cegos do corpo, cujo espírito vê e discerne a verdade. O mensageiro do Pai abria os olhos do mundo naquele momento e implantava as bases da era nova, que até hoje ainda não foram identificadas por muitos dos seus seguidores que permanecem cegos para com a verdade e não se deram conta que ele é. Exatamente quando Jesus fala, né? Se fosseis cegos, não terias pecado algum, mas como vedes, vossos pecados são mais graves. Então nós temos que lembrar muito disso, né? Também muito será dado a quem muito... muito será cobrado, melhor dizendo, a quem muito foi dado. Temos que ter muita atenção de não sermos cegos do Espírito, de absorvermos a mensagem de Jesus e efetivamente vivê-la.
Então, meus irmãos, nós queremos aproveitar para chamar a atenção mais uma vez com relação à comunicação do nosso programa Jesus Sempre, podendo também ser pelo WhatsApp aqui da Rádio Rio de Janeiro, no telefone 21 98486 7633. Mande uma mensagem para nós apenas com o cuidado de inicialmente colocar programa Jesus Sempre. Então, meus irmãos, fiquem com Deus. Até a próxima, com Jesus Sempre. Jesus Sempre. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Jesus Sempre.